O Partido dos Trabalhadores levou mais de 20 anos para conquistar a presidência. Lula perdeu 3 eleições seguidas, até que em 2002 a estratégia mudou. O radical sindicalista deu lugar ao político de fala mansa, embalado pela promessa de Lulinha, paz e amor. O povo, cansado de frustrações, acreditou que o Brasil finalmente encontraria um caminho de prosperidade. Logo nos primeiros anos, porém, a engrenagem do poder começou a ser construída. Programas sociais como o Bolsa Família serviam de vitrine popular, enquanto nos bastidores se estruturava uma rede de alianças políticas e corrupção. O primeiro grande escândalo veio em 2005, o Mensalão, um esquema de compra de votos de deputados que recebiam mesadas milionárias para apoiar o governo no Congresso. Nomes como José Dirceu, Delúbio Soares, Marcos Valério e José Genuíno foram diretamente envolvidos. O Supremo Tribunal Federal condenou dezenas de políticos e operadores do esquema, e alguns chegaram a ser presos. Mesmo assim, Lula sobreviveu e se reelegeu. A partir daí, os mecanismos de corrupção se tornaram ainda mais sofisticados. A Petrobras foi loteada entre partidos da base aliada PT, PMDB e PP, dominavam diretorias estratégicas que superfaturavam contratos e cobravam propina de empreiteiras. O escândalo, que ficaria conhecido como Petrolão, envolveu gigantes como Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, que repassavam bilhões em propina para financiar campanhas eleitorais e enriquecer políticos. No coração desse sistema estavam figuras como Renato Duque e Paulo Roberto Costa, diretores da Petrobras indicados politicamente. A engrenagem abastecia deputados, senadores e governadores. A base de apoio do governo se alimentava do dinheiro sujo que vinha da maior estatal do país. Paralelamente, outros setores da economia eram usados. A empresa JBS, com empréstimos bilionários do BNDES, cresceu de forma exponencial durante os governos petistas. Em troca, milhões eram despejados em campanhas eleitorais, garantindo fidelidade política e alimentando o caixa partidário. O castelo de cartas começou a desmoronar em 2014 com a Operação Lava Jato. O que começou como uma investigação de lavagem de dinheiro em um posto de gasolina em Brasília revelou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Diretores da Petrobras foram presos. Empreiteiros poderosos como Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, foram parar atrás das grades. Políticos históricos do PT, como José Dirceu, João Vacari Neto e Antônio Palocci, também foram presos e condenados. As delações premiadas expuseram como a corrupção irrigava campanhas presidenciais, eleições de governadores e a manutenção de poder no Congresso. Enquanto isso, o povo brasileiro explodia em insatisfação. Em 2013, milhões foram às ruas em protestos que começaram contra os aumentos nas passagens de ônibus, mas se transformaram em um grito contra a corrupção, a má gestão e os gastos bilionários com estádios da Copa do Mundo. Dilma Rousseff, reeleita em 2014, viu a crise política e econômica se aprofundar. As pedaladas fiscais, manobras ilegais para maquiar as contas públicas deram base jurídica para o impeachment. Mas, na prática, sua queda se deveu ao conjunto da obra inflação em alta desemprego, recorde recessão Lava Jato, avançando sobre o núcleo do governo e a perda completa de apoio popular e político. Em 2016, Dilma foi afastada pelo Congresso Nacional. O Brasil mergulhava em sua pior crise econômica, desde a redemocratização, com o PIB em queda, milhões de desempregados e a confiança internacional destruída. Entre 2002 e 2016, o PT construiu uma rede de poder baseada em populismo, aparelhamento do Estado e corrupção sistêmica. O que começou como a promessa de um governo popular terminou com prisões em massa, escândalos sucessivos e o impeachment de uma presidente. O sonho de mudança havia se transformado em um pesadelo político e econômico. Com a saída de Dilma Rousseff em 2016, o Brasil mergulhou em uma nova fase. O vice-presidente Michel Temer, do PMDB, assumiu o poder prometendo estabilizar a economia e acalmar os ânimos políticos, mas o país estava profundamente ferido. A recessão deixada pelo governo petista já havia tirado o emprego de mais de 12 milhões de brasileiros, a inflação corroía o poder de compra, e a confiança internacional estava em ruínas. A Operação Lava Jato, que já havia abalado o PT, agora se espalhava como uma onda que atingia praticamente todo o sistema político. O Petrolão revelou sua extensão completa, não era apenas o PT, mas também PMDB, PP, PR, PTB e outros partidos aliados que haviam se beneficiado do saque à Petrobras. As delações da Odebrecht escancararam um departamento secreto de propinas, conhecido como Departamento de Operações Estruturadas, responsável por pagar subornos a mais de uma centena de políticos em diversos países da América Latina. Empreiteiros poderosos como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro da OAS e Ricardo Pessoa da UTC estavam presos. Políticos de alto escalão continuavam a cair. O ex-ministro Antônio Palocci fez delação premiada revelando detalhes de como Lula, Dilma e o próprio PT operavam um sistema paralelo de arrecadação bilionária. O tesoureiro do partido, João Vacari Neto, também foi condenado,
Mas não foram apenas petistas. Nomes do PMDB, como Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, foram presos por envolvimento direto em esquemas de corrupção. Cunha, figura central no processo de impeachment de Dilma, acabou condenado a mais de 15 anos de prisão. Outros caciques do partido, como Guedel Vieira Lima, ficaram marcados por escândalos, incluindo o famoso apartamento do dinheiro, onde foram encontrados mais de 51 milhões de reais em malas e caixas. O governo Temer também enfrentou suas próprias crises. Em 2017, o escândalo da JBS explodiu. Os irmãos Joesley e Wesley Batista revelaram em delação premiada um esquema de corrupção envolvendo propinas a dezenas de políticos, inclusive Michel Temer. Áudios comprometedores mostravam conversas do presidente em que aparecia avalizando negociações obscuras. Temer tornou-se o primeiro presidente brasileiro no exercício do cargo a ser formalmente denunciado por corrupção. A Lava Jato atingia todos os lados. Senadores poderosos como Aécio Neves do PSDB foram flagrados em gravações pedindo dinheiro a empresários. Governadores de diferentes partidos foram investigados e presos. A ideia de que a corrupção era um problema exclusivo de um partido desmoronava, o sistema inteiro estava contaminado. Enquanto isso, o ex-presidente Lula se tornava alvo direto da Lava Jato. Em 2017, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, considerado propina da construtora OAS em troca de contratos com a Petrobras. Pouco depois foi também condenado no processo do sítio de Atibaia ligado a Odebrecht. Lula foi preso em abril de 2018 em Curitiba, em um dos momentos mais marcantes da história política recente. A prisão do líder petista dividiu o Brasil. De um lado, milhões comemoraram, de outro, militantes gritavam perseguição política. O país, em meio ao caos, caminhava para as eleições de 2018. A classe política tradicional estava desacreditada. A Lava Jato já havia levado para trás das grades empresários bilionários, presidentes de partidos, governadores, senadores, deputados, ministros e até um ex-presidente da República. Era o maior terremoto político da história brasileira, mas se a Lava Jato havia nascido como símbolo de esperança contra a corrupção, também se tornaria alvo de ataques. Advogados, partidos e ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a questionar os métodos da operação, as delações e a atuação de Sérgio Moro e dos procuradores. Aos poucos, parte das condenações começou a ser revista. Mesmo assim, o cenário de 2018 era de descrença total na velha política. O povo, cansado de escândalos, buscava uma ruptura. A prisão de Lula o impediu de concorrer à presidência e o campo político se transformou em terreno aberto para uma disputa inédita. O que viria a seguir seria um dos capítulos mais polarizados e turbulentos da história recente do Brasil. Em 2018, o Brasil, exausto de escândalos, escolheu Jair Messias Bolsonaro como a resposta à promessa de um presidente honesto, de direita, capaz de varrer a velha política. A esperança era de ruptura. Mas já em 2019, os primeiros movimentos indicavam outra direção. A reestruturação do COAF, peça-chave no rastreamento de lavagem de dinheiro, tirou o poder do Ministério da Justiça e desarticulou investigações sensíveis no entorno político. No mesmo ano, Bolsonaro sancionou o pacote anticrime com a figura do juiz de garantias. Defendida como avanço de garantias individuais, a medida foi celebrada por réus de operações anticorrupção e virou munição para travar procedimentos complexos. Na Procuradoria-Geral da República, ele nomeou Augusto Aras fora da lista tríplice, um crítico da Lava Jato que na prática reduziu o ímpeto das forças-tarefa. Em 2020, a crise ficou exposta. Sérgio Moro deixou o governo acusando interferência política na Polícia Federal. Tentativas de trocar superintendências e de nomear aliados para o comando da PF viraram manchete, corroendo a imagem anticorrupção que sustentara 2018. Veio a pandemia e Bolsonaro apostou em minimizar a Covid, ridicularizou máscaras e vacinas, promoveu tratamento precoce sem eficácia e atrasou compras de imunizantes. Manaus ficou sem oxigênio, a coordenação com estados e municípios desandou, a CPI da pandemia consolidou o diagnóstico de omissão. Ainda em 2020, ele indicou Cássio Nunes Marques ao STF, perfil garantista fiel ao eixo político que negociava com o Centrão, e em meio ao enfraquecimento institucional proclamou ter acabado com a Lava Jato, não por ter extirpado a corrupção, mas porque a engrenagem de controle vinha sendo desmontada passo a passo. Em 2021, o movimento se completou, a força-tarefa da Lava Jato foi extinta e suas atribuições fragmentadas. O governo se rendeu de vez ao Centrão e ao orçamento secreto, trocando apoio por bilhões em emendas opacas. Proliferaram decretos de sigilo sobre informações públicas, do cartão de vacina a listas de visitantes, sinal de um governo que prometera transparência e entregava opacidade. A imagem do combate ao sistema desbotava. Os moderados que o escolheram em 2018 começaram a migrar. Em 2022, a reeleição virou plebiscito sobre Bolsonaro.
Ele atacou as urnas eletrônicas, convocou embaixadores para contestar o TSE e esticou a corda com o STF. A economia mancando a memória recente da pandemia e a rendição ao fisiologismo fizeram o resto. Lula venceu por margem estreita, e a derrota expôs outra omissão. Bolsonaro não passou a faixa e viajou para os Estados Unidos na véspera da posse, deixando o país em modo piloto automático no momento mais simbólico da transição. Em 8 de janeiro de 2023, as sedes dos três poderes foram invadidas por extremistas bolsonaristas. A retórica anterior, semanas de dúvidas sobre o resultado, silêncio calculado e acenos ambíguos, cobrou seu preço. Mais tarde, quando parte da base radical foi presa, o ex-presidente desautorizou os radicais e chegou a se referir a eles em tom de desprezo, rompendo com o mito de que nunca abandonam os seus. A partir daí, o noticiário foi dominado por investigações. Presentes de luxo e joias recebidas de governos estrangeiros foram parar fora do acervo público. Algumas peças revendidas, gerando suspeitas de peculato e lavagem. Em outra frente, a PF apurou fraude em certificados de vacinação para permitir viagens no auge das restrições. Doações via Pix alcançaram cifras milionárias enquanto ele permanecia no exterior, alimentando a impressão de um líder que arrecadava muito e respondia pouco. Episódios de improviso e confronto se multiplicaram piada em audiência ao perguntar se Alexandre de Moraes queria ser seu vice. Almoço com o irmão de um ministro do STF lido como lobby. E nas enchentes do Rio Grande do Sul de 2024, críticas por não estar ao lado das vítimas no ápice da tragédia. Em 2024 e 2025 vieram a público áudios e conversas atribuídos a Bolsonaro e aliados, Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro e outros, revelando articulações de pressão sobre instituições e combinações que contrariavam o discurso público. O desgaste atingiu até o núcleo familiar. Eduardo Bolsonaro, em áudios recentes, xingou o próprio pai cobrando liderança e exasperado com rumos políticos. O retrato final de uma base rachada. Linha a linha, a cronologia expõe a causalidade. As escolhas de 2019 enfraqueceram as instituições de controle. 2020 somou interferência na PF e gestão temerária da pandemia. 2021 consolidou o fim prático da Lava Jato e o abraço ao Centrão. 2022 transformou a eleição num referendo sobre um governo em fricção permanente com a democracia. O resultado foi inevitável. Lula voltou não apenas porque se reorganizou. Voltou porque Bolsonaro removeu os freios que o haviam derrubado, perdeu o centro moderado, saturou o país com conflito e esvaziou a bandeira anticorrupção que o elegeu. A promessa de ruptura terminou como manual de autossabotagem, e assim da esperança à frustração da promessa de renovação ao retorno do passado, a história recente do Brasil mostra como líderes podem ser tanto construtores quanto destruidores do próprio futuro que prometeram. O legado de Bolsonaro não foi apenas o governo que comandou, mas também o terreno fértil que preparou para a volta de Lula ao poder. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião. Bolsonaro foi vítima das circunstâncias ou o principal responsável por sua própria queda? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!